Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio de preview da final, mais um episódio em que eu, Guilherme Tadeu e meu amigo Lucas Nepomuceno falaremos sobre Miami Heat e Denver. Se no episódio passado focamos na grande equipe do Miami Heat, a grande equipe que o Miami Heat vai enfrentar, agora é hora de falar da grande equipe que o Denver Nuggets vai enfrentar. Esta de Miami, esta do idoso cheiroso que comanda tudo, Pat Riley, essa daquele que para muitos é o melhor técnico da NBA, Erik Spoelstra, essa do melhor brasileiro a já ter jogado na NBA em todos os tempos, Jimmy Butler, essa que tem vencido todo mundo que não acreditava neles, né? Então, Lucas, Miami Heat quebrou a banca, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, até já conversamos sobre isso aqui, né, uma vez. Acho que quebrar a banca é o contrário, né? Quando a zebra ganha, não quebra a banca, porque todo mundo normalmente aposta no vencedor, né? Então, o Miami Heat tem ajudado o Cassinho, por exemplo, né? Então, se você quiser fazer a sua bet, vai lá na kto.com, melhor lugar para fazer a sua bet. E vou abrir esse episódio falando uma coisa aqui, viu, Gibas? Hot take? Pega o Miami. Pega o Miami. Pega Que isso? os. Pega, sabe? Handicap do Miami. Pega handicap do jogo do Miami. Pega handicap da série. Porque o Miami tá entrando com um desfavoritismo não proporcional, viu, Gibas? O Denver enfrentou até agora nesses playoffs, Gibas, grandes equipes, né? O Minnesota, o Lakers e o Suns. Nenhuma dessas equipes passou de 45 vitórias na temporada. Lógico, o Denver só pode enfrentar as equipes que estão à sua frente, né? O Miami, por outro lado, venceu Milwaukee Bucks, Boston Celtics e Knicks. A pior campanha dessas é de 47 vitórias do Knicks, né? Venceu a equipe de 57 do Boston e de 58 do Bucks. Então, é uma equipe que chega, Guilherme, tendo passado por cima dos melhores da NBA, né? É uma equipe que chega tendo enfrentado grandes defesas, grandes ataques e tendo prevalecido com uma certa tranquilidade. Até o Miami venceu 2 a cada 3 jogos dessa pós-temporada, né? São 12 vitórias e 6 derrotas. Só o Boston levou o Miami para uma situação de aperto até agora nessa pós-temporada. E assim, é entendível, né? Porra, é o Boston Celtics. Se você não passar aperto contra o Boston, vai passar contra quem, né? Provavelmente contra o Denver. Então, é uma equipe que chega aqui muito gabaritada pelos feitos dela mesma, né? Nessa pós-temporada, né? Lógico que tudo que aconteceu até a pós-temporada começar também conta, né? Uma equipe que não fez uma grande temporada regular, uma equipe que não fez ótimas atuações no play-in. Esteve em desvantagem, faltando 4 minutos para acabar o segundo jogo do play-in, né? Então, é uma equipe que não é perfeita, mas que dentro das suas limitações encontrou a perfeição, viu, Guilherme? A perfeição possível, né? Ou melhor versão de si mesmo, né? Algo que é muito difícil de conseguir. E então a equipe que chega para essas finais mais uma vez desfavorita, e é uma equipe que eu tô doido para começar a falar dela, Guilherme, porque quanto mais eu penso, né, nas possibilidades de Miami, mais eu falo, cara, que história, né? Que história, e é uma história que pode não ter acabado ainda, né? Então, assim, se a pessoa quer ir lá na KTO meter uma betzinha, a minha dica é: vai no handicap do Miami, né? Porque acho que a série vai ser muito mais apertada do que se imagina, viu, Guilherme, até agora. Lucas, me lembrei um pouco, né, você falando de uma grande canção do Kid Abelha, né, que fala assim, né, fora tanto que eu me perco, fora tudo mais que eu só penso em você. Que é um jeito curioso de declaração de amor, né? Porque assim, tirando É uma tudo que eu declaração de penso, amor? pois é, tá aí, né? O nome da música é Eu Só Penso em Você, né? Mas, pô, Mas tirando quando tudo você o entra resto nas que eu penso, entrelinhas, né? mas será que tem essa intenção de ser entre linhas? Porque a Mas, impressão que dá é Gibas, que não não, é a é que coisa é uma mais óbvia declaração. do mundo? Não é a coisa mais Ah, óbvia do mundo? até eu, Lucas, posso dizer que fora tudo que eu penso, eu só penso em você, cara. Assim, eu posso falar isso de brócolis. Ó, brócolis, fora todas as outras coisas que eu penso, eu só penso em você. Cara, eu poderia Mesmo falar que isso do seja. Lamelo Ball.
Não tava suficiente o brócolis? Você tinha que achar outra coisa para falar. O ponto não tava feito com brócolis. Cara, não tava preparado para meter shade em Paula Toller às 10h53 da manhã. Mas também não tô arrependido não, viu, Guilherme? Porque ficou muito tempo engasgada aí comigo essa canção do Eu Só Penso em Você. Cara, não é nada carinhoso não isso aí, velho. É. Cara, assim, agora eu tô instigado a ler a letra, né? Eu imagino que muita gente também, então vou ter que fazer isso aqui. Sair de casa à procura de ilusões, coincidências e confirmações. Alguém com seu nome, alguma lembrança, alguma palavra, aquelas canções. Então, assim, tá evidentemente alguém que só pensa na pessoa, Lucas. Ok. O mundo assim parece tão pequeno e eu continuo tendo visões. Depois que nos encontramos, eu Mas não esqueço parece todo ser o um tempo. migué também? O cara pode estar reclamando assim, pô, saiu de casa de novo, né? Você disse que ia se encontrar comigo. Aí, não, sai de casa à procura de ilusões, de coincidência, né? Alguém com seu nome. Porra, eu já tô aqui, o que você tá procurando alguém com meu nome? Cara, você tá tentando salvar a música, desculpa. Depois que nos encontramos, eu esqueço todo o tempo que fiquei sem te ver. Fora tanto que eu me perco, fora tudo mais que eu penso. Eu só penso em você. E aí fala várias vezes, né? E repete, né? Fiquei em casa à espera de nada, nenhuma visita, nenhuma chamada, ninguém com seu nome nem sua afeição, nenhuma esperança, nenhuma canção. O mundo assim parece tão imenso e eu continuo vivendo em vão. Cara, desculpa, mas me parece mesmo uma construção um pouco confusa de uma banda que as melhores músicas são de outros compositores, né? Então, Hum... talvez tenha Mas algum e o motivo nome para Kid de isso. Abelha? Kid de Abelha tem... Pô, para começar, o melhor desse nome foi suprimido, né? Que era Kid de Abelha e os Abóboras Selvagens, né? E os É. Abóboras Selvagens saiu, ficou só Kid de Abelha. Era como se Enfim, fosse Lucas. um desenho, assim, um quadrinhos, uma história de quadrinhos, Kid de Abelha e os Abóboras Selvagens. Cara, acho que as bandas tinham muito essa vibe, né? É. João Penck e seus miquinhos amestrados, lembra dessa? Não lembro dessa não, Guilherme. Acho que Você você não tá lembra inventando de agora. Você não lembra de João Penck e seus miquinhos amestrados? Era pra eu lembrar? Tem certeza disso? Você não lembra de João Penck e seus miquinhos amestrados? Cara, passava em que canal isso aí, velho? Não é desenho, velho, era uma banda. Que isso? Cara, né, não tô acreditando que você não lembra de João Penck e seus miquinhos Eu, amestrados. tô, eu tenho certeza que você tá inventando. Eu só não tenho Cara, certeza porque você falou com muita fluência, né? Você teria errado pelo menos uma vez. cara, o Léo Jaime era do João Penck e seus miquinhos amestrados. Ah, eu lembro do Léo Jaime, velho. Tá, O Léo tá, Jaime é ok, foda. você lembra do Léo Jaime, mas você não lembra do Miquinhos amestrados? Cara, pra ser sincero, eu não lembrava nem das Abóboras Selvagens. Só quando você falou que aí me desbloqueou, né? Cara, a sua cultura de anos 80 é de alguém que não comprou aquela revistinha que eu citei ontem, velho. Ah, cara, eu não sei se eu fui uma criança dos 90 Cara, fixada nos mas você tem 80, muitas sabe? Eu irmãs era dos muito anos olho 80. pro futuro, velho. Ok. Eu era muito olhar pra frente, sabe? Lucas, lá no episódio do Denver não teve isso, né? Então a galera do Miami vai reclamar. Mas também não pode reclamar porque teve pelo menos Cara, 3 Miami é episódios a cultura mais. brasileira, né, Gibas? Primeiro, cultura brasileira. Tem um brasileiro no time. E, pô, teve 3 episódios e 2 lives a mais do que o Denver nos últimos dias, né? Então, É poxa. isso. É um time que foi extensamente debatido no Café Belgrado a ponto de abrir espaço para João Penca e seus miquinhos amestrados. Lucas, Eric Spoelstra é mesmo o melhor técnico da NBA? Não tem mais debate? Gibas, debate tem, né? A pessoa pode apontar, pô, o Spoelstra, ele levou o time para 44 vitórias na temporada, né? Foi a 11ª campanha da NBA, né? Por que que ele tá sendo tão laureado, né? Mas ele tá sendo laureado pelo que ele faz justamente em série de playoff, né? Então, assim, para uma série de playoff ter um draft de técnicos, ele vai ser escolha um, né? Ele vai ser escolha um porque ele é o que encontra brechas, né? Ele é o que encontra maneiras, ele é o que faz as coisas fluírem dos dois lados da quadra, né? Então, para minha opinião, é o melhor técnico da NBA. Adoraria ter no Phoenix Suns. E acho que, assim, ele tem toda a tranquilidade do mundo para fazer o que ele acha melhor no Miami, né? Acho que isso faz uma certa diferença também. Ele não precisa ficar duvidando de si mesmo. Ele já viveu muitas situações, né? Então ele tem não só a qualidade, como ele tem a confiança, como ele tem o know-how, né? Ele tem a experiência
Então, cara, é muito Ele tem o difícil um povo. pacote. Ele tem o povo de Miami, né? E assim, às vezes ele não tem o povo porque o povo vai embora muito cedo também, né, Guilherme? Mas aí não tem problema. Ele chama o povo de volta, né? Quando precisa, já aconteceu. Então, assim, é um pacote muito incomparável, né? Pode ser que tenha um técnico melhor que o Spoelstra, mas ao assumir, ou que entenda mais, ou que pense mais, ou que filosofe mais sobre as teorias do basquete, de que encontre mais soluções, mas entrando num trabalho novo, ele não vai conseguir fazer tudo que o Spoelstra já faz pelo Miami, porque ele já está lá há esse tempo todo, né? Chegou em 2011, 10, 11, né? Então, é um técnico muito diferenciado na atualidade, né? Então, porque ele tem um pacote de coisas a seu favor. Dito isso, eu acho que não vai ter uma diferença, assim, vai ter uma diferença grande, né? Se fosse para escolher um técnico, eu apostaria mais nas escolhas que o Spoelstra vai fazer, mas acho que o Denver também tem um grande técnico, né? Também tem um técnico muito apto a tirar o melhor do que já faz agora. É um técnico que ainda precisa conquistar, né? O Spoelstra chegou onde chegou porque conquistou. E o Mike Maloney vai ter oportunidade agora, né, de conquistar e se colocar, né, nesse tipo de discussão. O Miami, Guilherme, ele vai ter que. O Spoelstra certamente está pensando nisso, e o Miami vai entrar pensando nisso como atrasar o Jokic, né? O Miami vai ter que começar a criar o seu ataque. Você falou isso muito bem no podcast do Denver Nuggets, Gibbs. É uma equipe que vai ter bons ataques quando consegue ter uma boa defesa, né? O Miami. O Miami, quando consegue atacar em transição, ela se torna uma equipe perigosa ofensivamente, né? Nem sempre na série contra o Boston Celtics foi uma equipe perigosa ofensivamente, muitas vezes ficava estagnada, né? E a gente viu o Denver se alimentar de ataques estagnados na série contra o Suns, na série contra o Lakers, e o Miami não vai querer repetir esse tipo de coisa. Agora, como esse Miami pode defender? E aí, Guilherme, começa a falar de um cara que vai ser fundamental nessa série, e se você tá querendo meter uma bet no Miami campeão, eu sugiro que você pegue, assim, um pouquinho, faz uma brincadeirinha e coloca o Bam Adebayo MVP das finais. Por quê? O Bam Adebayo, ele vai ter a missão, ele pode ser dominado e ser um terror nessa série, né? Tem esse cenário, tá bem claro e é bem fácil da gente imaginar por que isso poderia acontecer. Mas ele é um cara, Gibas, e aí eu vou trazer umas palavras aqui do Draymond Green, né? O Draymond Green falou sobre a eliminação do Boston, falou que curtiu muito ver aquela galera que torce pro Boston perder em casa, por tudo que ele ouviu no ano passado. Mas logo depois que ele terminou de falar de Boston, Gibas, ele foi falar um pouquinho do preview de Denver e Miami, e ele trouxe um ponto de vista de defensor, que é o seguinte: o Jokic, ele é um big que joga como guard e que você não pode defender com guard. Só que o Bam Adebayo é um big que defende guard, né? Então, o Jokic atacando o espaço é um tipo de defesa que o Bam Adebayo sabe fazer, e é ali que ele acha que pode ser um diferencial a favor do Miami nessa série, pela defesa que o Adebayo pode fazer no Jokic sem o Jokic estar no poste baixo. Ele acha que, lógico, né, o Jokic no poste baixo vai levar uma vantagem contra o Bam Adebayo, mas o Jokic não quer ficar o tempo todo no poste baixo, né? E é uma visão de um super defensor, talvez o melhor defensor da NBA, dando a moral para aquele cara que é um dos melhores defensores também da NBA, né? O Bam Adebayo, e que um cara que eu admiro demais, né? O Bam Adebayo é um grande ídolo aqui no Café Belgrado, né? E acho que o Bam Adebayo pode ser um diferencial muito grande nessa série a favor do Miami, pelo pacote defensivo que ele vai trazer contra o Jokic. Acho que ninguém é capaz de parar o Jokic, ninguém é capaz de dominar o Jokic, mas e assim, foi falado isso sobre o Anthony Davis também, né? A gente viu que o Jokic não quis saber disso, meteu uma média de triplo-duplo com mais de 30 pontos em boa parte dos jogos, teve jogo, sei lá, de 40 pontos e meteu umas bolas impossíveis. Então nunca aposte contra o Jokic. Mas o Bam Adebayo, na teoria, Gibas, ele tem esse pacote defensivo que o Anthony Davis não tem, né? Que é de conseguir marcar o Jokic quando o Jokic está um pouco mais afastado do garrafão.
E, lógico, nunca vai ser o trabalho de uma pessoa só, e o Miami tem um técnico que é meio que especialista em incomodar, né? O Miami, ele não deixou o Boston ficar tranquilo na série. O Miami não deixou o Milwaukee Bucks ficar tranquilo na série, né? Então o Miami é um time que aperta, que incomoda, é um time que toca nas bolas, né? Provoca turnover, mas mesmo que não provoque turnover, ele toca nas bolas, corta a linha de passe. E é onde o Denver tem se criado muito nessas playoffs, viu, Guilherme? É passe, 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 cesta, passe, cesta, passe, 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 cesta, né? É um ritmo dançante, Até dancei quando você falava. meio que de, assim, meio que de abelha, né? Se você parar pra pensar, Guilherme, é meio um sax do que de abelha, né? Pô, aí assim, falamos palavras médias aqui, mas o sax do Kid de Abelha, a pessoa que Pô, não dança, cara, ela basicamente não tem mais sentimento. é o sax do Brasil. Simples. Se você pensar assim, qual é o saxofonista do Brasil? Kid de É abelha. isso. Você não sabe nem o nome do O cara, você cara fala do o Kid Kid de de abelha. Abelha. O Você cara do fala Kid de Kid de Abelha. abelha. É isso. É o sax do Brasil, velho. Eu acho que isso tem que ser falado aqui também, Assim, você viu, pode Guilherme? falar também do Marcelo Negrão, que o saque dele levou o ouro olímpico, né? Mas tirando esse, Pode ser. é. Ou. Não, tudo bem. Acho que Eu eu que. sei o que você pensou, mas É porque tá. Cara, Blaze, né? Não sei se você tá ciente aí das polêmicas da Blaze, como é impossível fazer um saque na Blaze. Tem um vídeo novo aí que, pô, não pô, tá tenho a menor pegando ideia fogo. sequer do que seja Blaze, cara. Bom pra você, viu, Gibas? Mas crianças, Blaze, não entre nessa não, viu? Então, Gibas, fiquei curioso agora pra saber o que, que você tava pensando do sax, hein? Cara, É, eu achei que você ia pro caminho mais político, assim, a gente ia tomar a mensagem de, pô, vocês só falam de política. O que é muito não. peculiar quando a gente recebe mensagem assim, porque eu fico pensando, se a gente só fala. Imagina essas outras coisas todas que a gente fala, o que seria, então. Gibas, então assim, o Miami tem o Denver tem essa musicalidade no seu ataque, né? Só que o Miami é aquele time chato, né? Aquele time que vai incomodar. E assim, me custa acreditar que o Denver vai chutar 40 e tantos por cento para três, sabe? E isso tem sido uma grande identidade desse time. E se o Denver fizer isso, acabou a série, já era. Agora, eu creio que o Miami é um time muito capaz de bagunçar as coisas a ponto de do Denver não ter essa liberdade. E assim, vou confiar muito no Jokic nessa série. Acho que ele vai fazer números históricos. A gente vai estar falando assim, quando acabar essa série, vai falar, cara, ninguém na história das NBA Finals fez o que o Jokic fez. Acho que vai ser esse tipo de análise aqui. Mas eu acho que o Miami tem maneiras de incomodar o restante, sabe? De proporcionar ao ataque do Denver noites ruins. E é por isso que eu tô confiante que o Miami vai fazer essa série ser longa. E uma série longa significa coisa boa pro Miami, né, na minha opinião, especialmente nesse matchup. Acho que se alguém vai ter uma dominância absurda na série, uma imponência na série, na teoria seria o Denver. Mas eu tô confiante que o Miami vai incomodar aí demais e vai fazer essa série ser bem longa, viu, Gibas? Que seria uma novidade para esse Denver, né? O Denver não esteve desconfortável nos playoffs, né? A gente já falou isso mesmo na série contra o Suns. As duas vitórias primeiras foram jogos assim tranquilos, as duas derrotas, jogos bem apertados. E aí, jogo 5, jogo 6, o Denver atropelou o Phoenix Suns, né? Então seria uma certa novidade. E aí, Gibas, que vem as vantagens do Miami, né? O Miami tem que tipo de vantagem? Tem um técnico que já venceu, tem um time que já está repetindo final de conferência, basicamente anunciando também, né? A segunda final desse time, dessa geração de time, né? De Jimmy Butler, Adebayo, segunda final. Então tem os seus predicados também, né? É uma equipe muito defensivamente muito melhor que o Denver, né? A gente pensa que o Denver pode fazer com esse time do Miami ofensivamente, mas defensivamente esse Miami pode incomodar muito, né? Porque é um time muito bom defensivamente, né? Então, vamos ver o tipo de se o impacto do Jokic vai ser sobrevivível para o Miami, sabe? Ou se o Jokic vai pegar todos os rebotes ofensivos, vai conseguir pontuar em toda posse, e aí adeus, né? Mas se o Jokic vai dominar e mesmo assim o Miami vai estar vivo nos jogos,
Cara, o Miami vive nos jogos é um perigo, né? Um perigo o tempo todo. Todo jogo apertado, assim, você imagina, jogo apertado vai dar Miami, né? Pro Boston vencer um jogo apertado, precisou de um dos maiores milagres da história da NBA, né? Agora, do outro lado, tem aquilo que a gente alertou no preview do Denver, e o Kit Jamal Murray é uma dupla que fecha jogos. Então, isso aí, Gibas, é o que tá me deixando assim arrepiado só de pensar nessa série, né? Se tiver final de jogo apertado, em cada jogo dessa série, eu já sei que vai ser coisa assim surreal, vai ser coisa maravilhosa, vai ser coisa histórica, né? Vai ser coisa deliciosa. Então, mal posso esperar, viu, Gibas? Já tá chegando a hora, né? Hoje, dia 31, que estamos gravando. Amanhã já tem jogo, né? Transmissão da ESPN e da Band. Curioso, hein? Pra ver se a Band vai começar na hora o jogo, né? Então, é uma das... Tem odd aí pra isso, Lucas? Vai começar o jogo na hora? Que momento que a Band entra, né, na transmissão. Enfim, é uma grande final. Ontem abriu a NBA House, né? Já pra imprensa. E, pô, é bem legal ver, né, os personagens, né, tomando conta do ambiente, né, aqueles painéis com a foto dos jogadores. E a hora que eu vi o Christian Brown, eu falei, pô, chegou a final da NBA de um jeito bem peculiar, assim, né. Pensando no Miami Heat, Lucas, acho que é um ponto Aliás, interessante. sugiro, né? Todo mundo que quiser interação com um jogador da NBA, tira uma foto com o Christian Brown e marca, né? Porque acho que deve ter poucas, velho. Isso é legal, já pensou? Tirar uma foto lá com pô, painel daquele tamanho do Christian Brown, marca ele no Instagram, acho que ele compartilha, velho. Acho que é o go-to movie aí pra quem for no NBA House. Cara, do Miami tem muita gente, né? Então, talvez você tenha que tirar com vários e torcer para que um deles compartilhe, né? Porque tem vários Christian Brown lá no Miami. E é um pouco a história desse Miami, né, Lucas? Com o Denver a gente fez uma história pregressa de construção desse time. Acho que o Miami cabe a gente lembrar um pouco da história desse time que se reconstruiu. O Eric Spoelstra é técnico da equipe desde 2008, né? 2008, 2009. Foi o técnico que treinou o time que tinha LeBron, que tinha Dwayne Wade, que foi 2 vezes campeão. E no começo muito contestado, né, por muita gente. O Pat Riley, quando nomeia, para muita gente continuou dando as cartas, né? Existia essa narrativa, sobretudo no Brasil que se circulou muito isso, né? Mas assim, Não, pô, que isso, velho. acho Tudo que canto. ok, Se mas assim, esperava, se esperava assim, agora perdeu pro Mavis, não, agora o Pat Riley vai assumir de vez o time, né? Agora ele vai ser o pode ser. técnico. É que aqui tinha um comentarista que falava o tempo todo, né? Assim, é o Pat Riley que tá mandando, o time é o Pat Riley que treina, o Pat Riley que monta, né? É bem louco, né? Até, assim, até é curioso, Lucas, que assim, retomei a série lá da HBO dos Lakers, né? E o Pat Riley tem uma vibe expostra lá ainda, né? Então, É, assim, eu falei assim que agora, na série do Celtics contra o Heat, que o Mazzulla tava na hora dele ser o expostra da parada, né? O cara que apanha pra caramba e todo mundo achava que é o Brad Stevens que mandava. E ele vai ter isso, só seus anos para tentar ser o expostra, né? E assim, o Pat Riley já foi o expostra da vez, vamos dizer assim. Pelo menos é o que mostra a série do Lakers da HBO, que é bem legal. E eu tô justamente nesse momento, viu, Lucas, da série, né? Então, ele tá totalmente numa vibe expostra ali de, pô, ninguém confia nesse cara. Tá tentando um emprego meio colateral lá para ver se fica na organização como comentarista. O caso do Spolster, ele era editor de vídeo em videocassete ainda, galga as posições do basquete de assistente e se torna head coach depois que o Pat Riley aposenta. O Pat Riley assumiu o Miami em 2006, né, voltou ao Miami e foi campeão, por isso que ficava essa ideia, né, de que logo ele assumiria de novo. Continua nos bastidores até hoje, com rumores de que até dorme em reuniões, né? Então, hoje em dia já tem rumores até que ele não é o homem mais poderoso, sim, Eric Spoelstra, mas enfim. Lucas, o Spoelstra foi bicampeão e depois o Miami perdeu uma final para o Spurs e partiu para uma reconstrução, né? Foi uma reconstrução dura de maneira que são feitas as reconstruções da NBA. O time ainda teve de lidar com um problema gravíssimo de saúde do Chris Bosh, que foi assim, o terceiro melhor jogador daquele time, então ficou só o Dwayne Wade em quadra por um tempo como referência. O time ainda conseguiu ser competitivo. No ano de 2016 jogou semifinal de conferência. Aquele time já era um pouquinho mais carinho do exposto, né?
uma nova identidade, ali ainda tinha o Chris Bosh, é um time que tinha o Goran Dragic, era um time que tinha Joe Johnson ainda, né? Um elenco estranho para nossos olhos de NBA. Tinha uma tentativa do Justice Winslow ser uma referência, um jogador que eles apostaram. E aí, Lucas, teve ano de não playoff em que o time começa mal, tenta uma run na reta final, mas não consegue chegar. Não tinha play-in nessa época. Curioso, né? Porque se não tivesse play-in nessa época, o que a gente ia acontecer, né? Com essa história que a gente tá contando aqui. Depois o time consegue voltar a playoff, né? Com um time que também era bem esquisitinho, que tinha o Olynyk como um jogador relevante, que tinha Dion Waiters, né? Que, cara, era puro carisma ver o Dion Waiters jogar. James Johnson, pô, esse time já era bem o Heat se desenhando com uma nova identidade. Também não vai muito longe. Em 2019, de novo, né? Um time que não consegue chegar a playoff, mas aqui já sinalizando a chegada de um cara que é fundamental nesse time, que é o Bam Adebayo. Ainda muito novo, ainda sem tanta relevância, mas já mostrando que poderia ser um bom jogador. E me lembro aqui, Lucas, que você foi um dos primeiros fãs do Adebayo, viu? Me lembro que no começo lá do Café Belgrado, uma vez você falou Adebayo, eu falei, Lucas, talvez você seja a única pessoa que conheça esse nome. Ao mencionar aqui, acho que hoje bastante gente já conhece. Lucas, finalmente, em 2020, os moves que dão forma para esse time que a gente conhece agora, né? Drafta Tyler Hero, incorpora Jimmy Butler, evolução de Adebayo com protagonismo. Ali ainda tinha um Jay Crowder, um Goran Dragic, que eram bem relevantes pro jeito desse time jogar. Mas assim, a carinha de quem tá gostando demais do Miami Heat já se desenhava. Ótima temporada, mas assim, um quinto lugar no leste. Uma grande série de playoff contra o Pacers lá na bolha. Varre o Pacers. Caso até um pouco constrangedor, né? Que o Pacers apanhava muito do Heat. TJ Warren, né? Pelo amor de Deus, faltou chorar. Nossa, foi verdade. 4-1 no Milwaukee Bucks. 4-2 no Boston Celtics. Vai para a final da NBA e tem uma série histórica contra o Lakers. O time chega como azarão e joga muito, mas não o suficiente. É com lesão, né? O Goran Dragic não consegue jogar, que estava jogando um playoff maravilhoso. Adebayo é machucado também, né? Machucado também, o time com muita dificuldade não consegue jogar, mas ainda assim, os jogos são duros, o time vence 2 jogos, né? Então é uma grande série. E aí, Lucas, o desenho de time estava assim, apontado para algum lugar positivo. Temporada seguinte, o time chega a playoff, mas não consegue vencer. Não é um ano ideal, vamos dizer assim. Teve uma carinha de temporada parecida com essa. Foi uma temporada estranha, né? De maneira geral, assim, uma temporada diferente, com muita gente fora, muito teste de Covid que tirava jogador, muito jogador que entrava na rotação, sumia, desaparecia. No ano passado, Lucas, o time chegou ao jogo 7 contra o mesmo Boston Celtics e teve a última bola. O ano passado foi uma baita campanha, a primeira do leste. O ano deu certo, vamos dizer assim, 53 vitórias. Esse time, né, esse jeito de jogar, já tinha Kyle Lowry, já tinha Tyler Hero de elite, Jimmy Butler sendo Jimmy Butler, Duncan Robinson passando aí pela transição de ser um jogador que ninguém conhecia para ser um cara de rotação. Gabe Vincent já estava, Max Strus já estava, Caleb Martin já estava até com um contrato longo, né? Ele assinou um contrato durante essa temporada, pelo tanto que ele conseguiu jogar. Era basicamente esse time aí. Foram à final de conferência, perderam em 7 jogos e o Jimmy Butler teve a última bola. Foi uma super virada, né? O Celtics tinha aberto uma larga vantagem e teve uma super run do Miami nos minutos finais. Foi buscar o jogo e a ponto de a última bola o Jimmy Butler sair para o ataque e numa transição optar por um chute que se eventualmente caísse, e muitas vezes cairia, eliminaria o Boston e faria o próprio Miami Heat uma outra final de NBA. Mas não foi o que aconteceu, a bola não caiu, o time foi eliminado. Muita gente falou, pô, tinha que ter batido para dentro. As pessoas sempre falam as coisas ao contrário do que acontece, é normal comentar depois. Na hora que ele arremessou, achei que ia cair, me lembro bem disso, assim, pelo momento do jogo, o que estava acontecendo. Lucas, esse time volta à final, agora, volta de um jeito totalmente diferente do que foi o ano passado e totalmente acidentado, né? Um time que poderia ter ficado fora do play-in, você já falou, ficou fora, perdeu o primeiro jogo de play-in para um time que ainda está se redescobrindo, né? Recriando a sua ideia, que é o Atlanta Hawks. Toma um banho de rebote, me lembro que foi esse o fator assim da derrota.
E quase perde para um Chicago Bulls estranhão, né? Um Chicago Bulls todo Frankenstein, time que joga esquisitaço. Sobreviveu a esses jogos. Enfrentou um super Milwaukee Bucks. Cara, tava todo mundo certo que seria um dos grandes times dessa pós-temporada. Se preparou para chegar nesse nível. Cara, surrou o Milwaukee Bucks. Faz uma série esquisitinha com o Knicks, deixa todo o jogo meio feinho e vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando. E faz uma série épica, uma das grandes séries que me lembro ter acompanhado contra o Boston Celtics. Lucas, do que é feito o Miami Heat, hein? Ah, cara, suor e sangue, né? Essa é a hit culture, né, Guilherme? Muito suor, percentual de gordura baixíssimo, né? E aproveitamento de bola de 3 altíssimo, né? Essa tem sido a estratégia do Pat Riley, do Eric Spoelstra. Gibas, assim, esse Miami Heat, desde a temporada passada, que chegou muito próximo, né, de chegar em final de NBA, que teve a melhor campanha e tal, enquanto o time teve arremessando a bola de 3% de 3 pontos num percentual massa, cara, o resto do time tem, né? Então é um time que tem defesa, é um time que tem Jimmy Butler, que tem jogo de mid-range, que tem quem consiga bater lance livre, precisa de artilharia de fora, né? E isso aconteceu na série contra o Bucks, aconteceu em boa parte dos jogos contra o Boston Celtics, né? E para esse time ter chance, vai ter que aparecer também na série contra o Denver Nuggets, né? Assim, é um time que tem muitas peças capazes de tomar decisão com a bola, e sem a bola. Até curioso, porque o melhor defensive rating do Miami no último jogo foi o Duncan Robinson. Então, mesmo aqueles pontos fracos da equipe, eles não são simplesmente varridos para debaixo do tapete, né? Os caras sabem que são os pontos fracos e fazem de tudo para não sê-los, né? Então mais ou menos o que o Denver faz também com o Jokic, que esse aqui é meu ponto fraco, então não vou permitir que ele fique exposto, né? E o Miami tem feito isso também defensivamente, né? Então, mesmo as peças que não são exímios defensores, Max Strus, Duncan Robinson, o Gabe Vincent pela altura tem suas dificuldades também, mas é um defensor bem ferrenho, né? O Heat compensa de outro jeito, né? É um time que na série contra o Celtics, por exemplo, fazia marcação quadra toda, que se transformava em marcação em zona a partir da meia quadra, e com isso tirava 6, 7 segundos da posse do Celtics, né? Tirava todo aquele ímpeto ofensivo do Boston Celtics, que queria chegar na transição, queria chegar chutando, queria chegar em velocidade. Então é um time que vai buscar suas maneiras de incomodar o Denver Nuggets já desde o primeiro segundo da posse, né? Não vai tentar defender apenas quando o Jokic estiver recebendo a bola no poste baixo, né? Então é um time que vai buscar nas filigranas, viu, Gibas? Nos arredondamentos, sabe? No acabamento, né? Cara, quem faz móvel, Guilherme, quem acompanha móvel sabe que o acabamento é que faz toda a diferença, né? E a defesa do Miami Heat é como uma grande estante de sala, sabe? Que isso? Com espaço para TV, espaço para adega, espaço para brinquedos para criança, né? Caprichada no espelho. Esconde os fios? Esconde os fios? Com certeza, né? Tem passa fio para todo lado, né? E não vai ter acabamento, não vai ser pecinha de plástico, né? Vai ser coisa assim, marmorizada de repente, né? Então é um time que faz tudo muito caprichado, né? É disso que é feita a hit culture, né? Ou pelo menos os times puxador, Lucas. O puxador é material de elite? Gibas, o importante do puxador, assim, na minha opinião, tá? Eu não sou um grande especialista em móvel, sou apenas um entusiasta. Okay. Na minha opinião, o puxador, ele tem que ser firme, sabe? Ele tem que ser aquele que você segura e você vai lá, cara, essa gaveta tá pesada, mas eu posso puxar aqui, mesmo essa gaveta cheia, não vai me dar a sensação de que eu tô deixando a estante mais mole, sabe? Então o puxador tem que ser aquele robusto ou delicado, se for, de repente, uma portinha daquelas com imã, que faz a porta abrir bem devagar, sabe? Ali você não precisa de um puxador bruto, né? Pode ser um puxador mais delicado, né? Então tem que ser sua beleza, mas o importante é que ele seja confiável. Na hora que você pega, você não fica, porra, será que eu posso puxar isso aqui, bambo sabe? assim, né?
E, Que tem que ter pintura infelizmente, eletrostática, viu, Lucas? Se não tiver pintura tem. eletrostática, não, aí Não, também. a gente também, né, a gente não tá falando aqui de time que não chega em play-in, não, né? E não é Isso, Hornets perfeito. pra gente. Não, o Hornets não tem pintura. É no O máximo Hornets, sprayzinho. látex, né? Usa Ah, látex e tóxico ainda. Tóxico, né? tóxico. Tóxico. Então, Gibas, o Miami Heat, ele é feito disso, né? Do capricho e de, nas pequenas coisas, conseguir aquelas vantagens, sabe? Mesmo que seja uma aposta defensiva que eu esteja falando aqui, né? Nas pequenas coisas. Ah, vou tirar um segundo dessa defesa, do ataque se eu fizer isso, então eu vou fazer isso, velho. Então é um time muito muito caprichado e é por isso que eu acho que é um time tão perigoso para o Denver, porque é uma equipe que vai chegar com plano de jogo e que vai executar plano de jogo, né? Uma equipe que raramente se desespera. E que Uma tem cara, jogadores, assim, com uma humildade de conhecer de onde vem e quem são. Cara, os caras fazem o que precisar. Assim, não tem, assim, eu sei que assim, muitos jogadores de elite da NBA são zero estrelismo, e para ganhar séries como o Denver ganhou também teve isso e tal. Cara, mas o que o Miami faz é mais do que zero estrelismo. É assim, você sabe que você não era ninguém antes do que tá acontecendo, então você vai fazer tudo o que o time precisar, qualquer coisa que o time precisar. E aí você tem as estrelas que também são meio que essa vibe, né? O Jimmy Butler tem essa vibe, o Adebayo tem essa vibe. É diferente, cara. O Miami tem umas coisas diferentes, assim, acho que a cultura hit passa muito pela ideia de que eu tenho que jogar dos dois lados da quadra, e assim, a minha ideia de espírito coletivo é que sem o espírito coletivo eu sequer estaria aqui. Eu não tenho bola para existir na NBA se eu não jogar desse jeito. Eu acho que é um pouco diferente. Acho que o Denver ter limpado o seu caminho, né, ao longo dos tempos para ter jogadores desse perfil. Muita gente diz que é por isso que o Bones Highland foi embora, por exemplo. Muita gente diz que essa maturidade que o Michael Porter tem mostrado nos últimos jogos tem a ver com entender ser um jogador de equipe. Teve até uma passagem desse playoff em que o discurso pós-jogo, né? O Michael Porter sempre faz um discurso elogiando os jogadores pós-jogo. Quando ganha, eles filmam e mostram, né, pra galera. E era muito assim, olha que legal, o Michael Porter pegou rebote hoje, deu 4 assistências, sabe assim? Tipo, quando você valoriza que seu filho comeu brócolis, né? Tipo, quando ele dividiu a comida com um amiguinho, sabe? Você nunca vai ver o Eric Spoelstra fazendo isso porque não precisa, velho. Os caras comem grama se precisar. Assim, cara, come esses pedaços aí da redinha. Hoje o gameplay é comer a redinha. O Caleb Martin fala, ok, vou comer essa redinha aqui. Acho que tem esse aspecto de que come redinhas da cultura hit, Lucas. é isso, né, Gibas? Então, assim, é uma equipe que vai fazer o que é preciso. Agora, por que que não tem, se é tudo isso, né? Se faz tudo tão certinho, se é tão caprichado, se tem, executa o gameplay, por que que não é a equipe que entra como favorita, né? Porque aí tem um motivo por esses caras serem undrafted, né? Tem motivo por esses caras terem sido dispensados, né? Então, por exemplo, o Kevin Love. Kevin Love foi titular de boa parte da pós-temporada, né? Eu não sei se ele vai jogar um minuto contra o Denver. Porque, assim, acho que se ele entrar contra o Denver, o Jokic vai falar, oba, Kevin Love, sabe? Tem esse perigo, né? O Kyle Lowry não é o Kyle Lowry do Toronto Raptors, né? O Kyle Lowry tem ótimos momentos nesses playoffs, né? Tem ótimos momentos que são raros, mas tem ótimos, assim, grandes leituras, grandes faltas ofensivas que ele cava, bolas que ele mete, assim, que, porra, olha o Kyle Lowry aparecendo, né? O cara faz uma jogada como essa, né? O cara tem isso, né? Ele tem aquilo, né? Então, assim, tem esses momentos ótimos, mas ao mesmo tempo é um cara que nem sempre ele tá sendo positivo em quadra, né? E isso vai mais ou menos para quase todo o elenco do Miami, né? A gente viu o Coldzella ser titular, assim, não era titular, mas ele jogou muitos minutos nessa série contra o Boston, até que, pô, não dá mais pro Coldzella, né? Não deu pro Coldzella ficar em quadro. Né? Então tem esses dramas no lado do Miami, mas é um time que tem, sei lá, 10 caras que podem entrar em quadra, acho que é um time mais profundo, por incrível que pareça. É mais profundo do que o Denver, embora talvez o Denver tenha jogadores que, se tivessem no Miami, jogadores não utilizados pelo Denver que estivessem no Miami, tivessem até em condições de mais destaque, né? O Red Jackson é um cara que me vem à mente como
poderia estar sendo bem útil nesse Miami. O Zeke Nnaji, né? Pô, se o Zeke Nnaji estivesse no Miami nesse tempo que ele tá no Denver, já teria, sei lá, encontrado, o Spoelstra teria encontrado a maneira perfeita de que ele fizesse parte da rotação, né? Então, assim, o Miami tem mais gente preparada para jogar, sabe? Mesmo que não seja mais talento, eles têm mais gente preparada para entrar em quadra e executar funções, né? O Kevin Love pode ser importante nessa série ainda, por alguns minutos controlados, né? Sei lá, 8 minutos que o Jokic não está em quadra, por exemplo. Tem esse espaço para que o Kevin Love possa entrar, né? Ou então no começo do jogo, que eu vou usar o Ben Adebayo para marcar 1 contra 1, o Jokic. Eu posso deixar o Kevin Love, sei lá, escondido no Aaron Gordon. Não é uma coisa fora de cogitação, né? Agora, se vai se defender zona, o Kevin Love talvez já não seja o ideal, né? Porque ele vai perder o seu espaço algumas vezes, não vai conseguir fazer as recuperações que o Heat precisa fazer, né? Então é um time, é um elenco imperfeito nos talentos, né, nas peças, mas no todo é um time que faz muito sentido junto e que joga encontra os seus próprios limites, viu, Guilherme? Supera muitas vezes. Então, assim, caminhos para o Miami Heat. Defensivamente, ficar vivo, né? Não chegar a tomar 120 pontos por jogo do Denver. O Denver é um time que, sei lá, acho que tá de média mais de 120 nesses playoffs, né? Então já é uma coisa dura de se pedir. Mas o Miami tem muito a seu favor, né? Que as defesas de Lakers, até o Lakers fez uma baita defesa no Denver, né? Mas as defesas do Suns, as defesas do Wolves não tinham. O Miami tem, né? Ferramentas defensivas. E ofensivamente, Gibas, é buscar maneiras de ser efetivo, né? Muitas vezes a gente viu nessa série contra o Boston o Max Strus aproveitar o mínimo espaço para soltar o seu arremesso, né? E esses mínimos espaços o Denver dá. E esses mínimos espaços o Miami aproveita. É um time que está pronto para aproveitar o mínimo espaço. O que os role players do Suns não faziam, por exemplo. O que os role players do Lakers nem sempre faziam, né? O Vanderbilt não ia aproveitar o mínimo espaço para soltar a pera, né? Mesmo o Landry Shamet, ele hesitava muitas vezes, né? Então é um time que está pronto para aproveitar esses pequenos espaços, essas pequenas vantagens que o ataque do Miami consegue. E aí eu estou muito curioso, viu, Gibas, para ver que tipo de produção ofensiva o Miami vai fazer. Repito, a defesa do Denver não é uma super defesa, especialmente se a defesa do Miami estiver funcionando para gerar pontos, né? Se a defesa do Miami começar a gerar pontos, essa defesa do Denver vai ser um pouquinho exposta, esses jogos vão ser muito mais apertados do que as pessoas estão imaginando, viu, Gibas? Tô muito na expectativa, Lucas. Tô muito na expectativa. Qual é seu palpite, Guilherme, para a série? Tem palpite? Ou é aquela, não, eu quero 4x3 Denver. 4x3 Denver? Meu palpite é esse. Boa. Você tem palpite? Cara, eu vou de 4x2 Miami. 4x2 Miami. Você tava menos confiante assim no pós-jogo da vitória do Miami. Cara, o Denver, assim, o Denver me impressionou demais nesses playoffs, né? E acho que tem um caminho para ser até um 4x1 pro Denver. Por que não, né? O Jokic é esse tipo de jogador, né? O Denver tem esse tipo de elenco, né? A dupla Jokic e Jamal Murray é esse tipo de ameaça para qualquer adversário da NBA, né? Acho que eu vou mudar para 4x3 Miami, porque eu ia dizer assim, mas é muito difícil imaginar o Denver perdendo um jogo 7 em casa. Mas, porra, é difícil imaginar o Boston perdendo um jogo 7 em casa. Acho que o Miami pode surpreender mais uma vez, viu, Gibas? Eu acho assim, o Miami vencer essa série se falaria muito mais do Miami do que do Denver. Acho que o Denver vai fazer uma série muito, muito, muito boa. E acho que existe um caminho aí para o Denver vencer com qualquer placar. Mas eu acho que Porra, eu cansei de duvidar do Miami, viu, Gibas? De pensar, não, mas agora o Bucks vai remontar. Não, mas agora o Celtics, né? Vai jogar em casa, vai começar os 2 primeiros jogos em casa, né? Deve ser 1x1. Não, agora perdeu um, mas, pô, sempre o segundo jogo, o time da casa sempre ganha, né? E depois traz pro 3x3. Cara, cansei de falar assim, não, esse Miami não tem elenco para isso, né? Então vou aqui, quem sabe uma novidade aí que vai alegrar a torcida do Denver, né? Porque, porra, o torcedor do Denver, Guilherme, adora sentir que tá sendo injustiçado, né? E usa isso para efervescer ainda mais a sua torcida, né?
Lucas, Mas assim, quantos jogadores desse Miami estariam no seu quinteto ideal Miami que você já viu? Esse é mais difícil. quinteto ideal do Miami que eu já vi, Adebayo, acho que ele Na é o frente melhor do big. Shaq? Porra, velho, o Shaq entra no quinteto Miami, tem que entrar, né? Foi campeão Foi pelo campeão. Miami, foi segundo lugar na votação para MVP. Cara, eu vou botar o Adebayo na frente do Bosch, vou jogar com Shaq e Adebayo. Caraca, o Bosch desprestigiado aqui. É porque, velho, du- duas finais, Gibas, com esse Miami, é muito louco, velho. O Bosch Aí tem que jogou ter. muito, velho. Jogou muito, jogou muito. Mas defensivamente ele nunca fez isso que o Adebayo faz, né? Não. Mas E ofensivamente assim, o Adebayo não faz perto do que o Bosch fazia. mas então, o Bosch, nas melhores campanhas do Heat, ou nos jogos lendários do Heat, o Bosch não carregava, né? Ele não era tão utilizado, ele era uma Não. ameaça Ele pela era o cara que presença. abria. É. Então, assim, ele vai ter jogo de final com vários jogos com menos de 10 pontos, assim, em playoff. Eu acho que naquele jogo que ele pega o rebote, eu acho que ele tem uma atuação bem humilde, assim, sabe? Eu não quero falar bem do Adebayo falando mal do Bosch. Eu quero falar bem do Adebayo falando bem do Adebayo mesmo, sabe? Acho que o que o Adebayo faz é suficiente para ele entrar aqui e eu poder dizer isso, né? Então, assim, ele tem aquele toco no Tatum no jogo um daquelas finais da bolha, que, pô, é uma das maiores memórias Nossa, o que, do, que foi aquilo, cara? do Miami em basquete, né? E aí tem que ter o Wade, tem que ter LeBron, e aí fica o Jimmy ou ninguém, tem que ser o Jimmy, velho. Tem que estar o Jimmy. Então ficaria o Wade, Jimmy, LeBron armador, Wade, Jimmy, Adebayo, Shaq, foda-se o espaçamento aí, né, Gibbs? Vamos jogar, jogar bola no poste baixo. Cara, você tem um LeBron jogando o que jogou no Miami com o Shaq junto, já é um bagulho bizarro, né? Aí você bota ainda o Jimmy Butler e o Adebayo pra defender. E o Cara, Wade, né? Tio Wade e o daquele. Wade que jogando um contra um sofreu 45 faltas naquela final. Até hoje as pessoas falam disso. Quem é É que você um. vota aí no lugar do Adebayo? Se for pra mexer, tem que ser o Adebayo, né? Não tem É o outro Adebayo pra no mexer. Bosch, não tem nem outros nomes, né? Pô, tem caras que jogaram legal, mas não se compara, que isso. O Heat é uma equipe bem nova também, né? A E gente viu o auge do Heat todo, basicamente, né? Teve aquela era do Tim Hardaway e tal, mas não chegava lá, né? Tinha outras equipes mais fortes. Não, e é muito. Tinha o Alonso Mourning também, né? Que foi outro pivô, que É. foi campeão Pô, mas depois, né? aí com o Mas aí, Shaq não tipo. dá, né? E outra, assim, na época que ele foi protagonista, ele foi bem legal, mas também pro Shaq não dá, né? Mesmo o Shaq Shaq é velho. Shaq, né? E Lucas, é um time novo, né? Um time que começa na NBA em 88, um time bem recente. E, cara, já tem 3 títulos, já tem mais 3 finais, né? 6 finais, é isso? Caramba. Não, É, 7 finais agora, né? Porque perdeu agora 2 com o 7. LeBron, perdeu uma já Isso. com o Jimmy. É impressionante, né? Um time novo, mas extremamente vitorioso. É É. impressionante, assim. Dos anos 10 pra cá, né? Desde 2011, já é a 7ª final. Não, 6ª final. Ele tem basicamente, desde que chegou o Pat Riley, 2 temporadas com menos. 3 temporadas com menos de 30 vitórias. Menos de E 40, assim. né? Você quer dizer? Não, menos de 30, porque tem algumas bem ruins, assim. Agora. Desde Ah, desde que chegou o 17. Pat Riley como técnico, né? Lá atrás ainda, lá em Ok, 95. ok, ok, Né? ok. Tem uma temporada de 15 vitórias. Não, Na pensei que verdade você foi tá falando essa. dele como dirigente. Mas é essa mesmo, é a única. Tem uma temporada com menos de 30 vitórias. Aí tem algumas Não, tem assim uma de de trinta e 25 dois também. Tem no 2002, 2003. 2003, verdade. Mas tem assim, no de 30, 33, O 32. Spoelstra só teve 3 temporadas negativas, eu acho, e 2 delas, assim, com 40 vitórias. É uma parada assim, sempre vence muito, velho. Sempre vence Por isso que muito. não tem pique alta, né? Por Aí isso tem que acha esses caras desenvolver. undrafted, né? É. Ou Lembra quando draft eles acharam o alto. Whiteside e o Whiteside virou um cara de 100 milhões na NBA? Aí depois eles pensaram, Beleza. porra, não preciso pagar o meu cara que eu acho outro, né? E aí desde que eles fizeram isso, Gibas, eles voaram, né? É. Porque eles acharam o Whiteside, aí pagaram, aí, porra, era mais fácil eu achar outro Whiteside do que pagar um Whiteside. E aí, Gibas, foi aquele momento de explosão cerebral, né? E daqui a pouco tem Gabe Vincent e Max Strus pra eles resolverem se vão pagar ou Já se vão tem deixar outros, alguém velho. pagar. Já tem outros. Já estão jogando, né?
Antes de seguir para os encaminhamentos finais desse episódio, quero convidar você que está ouvindo a apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Para você apoiar o Café Belgrado, você precisa apenas acessar esse endereço e ter acesso ao conteúdo de áudio que a gente produz. A partir de R$9 você tem acesso a tudo. A partir de 20 você vem para o nosso grupo no Telegram. Lucas, 3 motivos para a pessoa abrir agora o cafébelgrado.com.br e apoiar o Café Belgrado. Gibas, o primeiro, você já chegou até aqui nesse episódio, né? Você já viu, você já conhece o Café Belgrado, provavelmente, né? Se é o primeiro, eu te garanto que é daqui para melhor, viu? Muito que de abelha. Ontem, por exemplo, teve Paulo Ricardo, Maurício Manieri, né? Então, caminhos inesperados. Então, esse é o primeiro motivo, né? Você já chegou aqui, passando por que de abelha, várias coisas, provavelmente você gosta do conteúdo. Segundo motivo, apoiando, você desbloqueia conteúdo exclusivo só para apoiador, né? Então, além de você manter o projeto funcionando, porque você gosta e que foi o primeiro motivo, você consegue mais conteúdo e aí sim, só para apoiador. E o terceiro motivo, Guilherme, eu vou fazer agora, vou contar agora. Você vai no navegador, pode ser ou do computador ou navegador do celular, vai cafébelgrado.com.br, né? Já vai ser muito fácil, porque já vai se apresentar um botão assim, apoiar com, aí vai ter R$9 ou R$20, tem outros valores também, mas eu vou ensinar sempre de R$9, é a mesma coisa, né? Mas você vai ter que apoiar com R$20, que eu vou também para o grupo do Giannis, né? Apertando esse botão, vai aparecer para você colocar o seu e-mail, né? Você faz o login pelo Google, ou pelo Facebook, ou pela Apple, né? Sempre as pessoas têm esse tipo de login já cadastrado, né? Então é muito fácil. E aí, Gibas, tem a opção ou com cartão, ou se você quiser aquele, é muito fácil, quero mais fácil ainda, aperta apoiar com Pix, pronto, velho, apareceu o QR Code, você já faz o apoio, assim, é muito rápido, imediatamente já libera o conteúdo para você. Então tá esses seus 3 motivos, viu, Gibas? Você ajuda o projeto a se manter, porque você olhou e gostou do conteúdo, você ganha mais conteúdo, aí sim, exclusivo só para apoiador, ou se você vier de R$20, você vem para o Giannis, né, que é o grupo do Telegram do Café Belgrado, vem conversar com a gente diariamente, e é muito fácil apoiar, né? Então tá aí, Gibas, 3 motivos, o hat-trick aí do apoio, e espero curtir com vocês as finais da NBA, viu? E já trazendo meu destaque final, Guilherme, meu destaque final, provavelmente, né, porque eu não sei como vai ser quando eu estiver na NBA House, mas live pós-jogo de todas as finais, né? Então se prepara para repercutir final com o Belgradão. Tava até pensando já nisso, Lucas. Acho que você tem que entrar lá ao vivo no meio do caos e. Gritaria! E beleza. Acho que Vamos nessa. é caos e o Pix que vai chegando, você vai me encaminhando e fazendo assim, ó. Daquele Boa. jeitinho que só você sabe. Seguinte, hein? Meu destaque final é que os brasileiros na Alemanha continuam. Meu Deus do céu, né? O Caboclo e Iago abriram 2-0 na série de semifinal contra o Bayern de Munique. 2-0 nos 2 jogos em Munique. Quem acompanhou aqui o Belgradão sabe que a gente tem contado a história dos brasileiros nessa jornada na Alemanha. Agora o time vai fazer 2 jogos em casa, em na província de Baden-Württemberg, que a gente já comentou aqui a respeito. E vencendo um deles estará na final da Bundesliga de basquete. Cara, primeiro ano de Iago na Europa, primeiro ano de Caboclo na Alemanha, acho que é segundo na Europa, ele teve uma passagem rápida pela França recentemente. Grande momento dos brasileiros na Europa, né? Bem legal acompanhar os meninos. Claro que, como o Lucas falou, né? A gente tem veteranos sempre brilhando, né? O Etas o tempo todo tá fazendo coisas legais, Benite, mas agora o Léo Mendel teve uma grande temporada, mas 2 meninos, né? Dois garotos que estavam no NBB, o Caboclo tentando se estabelecer na NBA. E agora os caras estão aí jogando um jogo grande, liga legal, ginásio cheio contra adversário de Euroliga, gigantesco como o Bayern de Munique. Jogando muito, né? Os 2 cestinhos do jogo, dominantes. Jogo duro, assim, pesado, com adversários fortes. É bem legal de acompanhar. Então, parabéns aí para os meninos. Vão continuar torcendo. Mais uma vitória derruba o Bayern. Coisa que o Borussia não conseguiu fazer, né? E, cara, a última coisa desse podcast, o PVC acabou de dar, meio que garantindo, eu li o texto meio confuso, né? Ele fala assim, 100% de chance se a Roma for campeã da Europa League, 80% de chance se não for, José Mourinho vai ser técnico do Paris Saint-Germain. Cara, temos que falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Fiquem atentos, hein?
Outra notícia, cara, quase que me esqueço, quase me despeço sem dar. A gente tinha falado que o Vasco havia confirmado o retorno ao NBB. Ontem foi a vez do Botafogo, hein? Botafogo, líder do Brasileirão. Também com conversas avançadas para retorno da Liga. A Liga já esteve no Botafogo, conversou com o presidente do clube, que garantiu que vai estabelecer os processos necessários para voltar esse ano já. O NBB não acabou, né? Então, próxima temporada, né? Esse ano 2023-24. Cara, com o Flamengo garantido, o Vasco garantido, o Botafogo, alguém precisa fazer alguma coisa com o dinizismo, né? O dinizismo no basquete. Urge a necessidade do dinizismo no basquete, beleza? A gente vai conversando por aí, siga o Belgradão nas redes sociais e a gente se fala. Amanhã tem live pós-jogo, amanhã tem pod também, a gente vai conversando. Valeu, forte abraço e até a próxima.